Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 37º episódio do Imóvel Insights, o podcast do mercado imobiliário. Eu sou Antônio Carlos, o host desse podcast, que estamos aqui sempre trazendo convidados especiais que vivem o mercado imobiliário na prática, no dia a dia, trazendo conteúdo especiais, dicas e experiências. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, um convidado aqui que tem muita experiência, mais de 15 anos de experiência de mercado imobiliário, e nos conhecemos aí, pela minha memória, no ano de 2020, no lançamento aí do Ixareal. Foi, exatamente. Seja muito bem-vindo, Maurício De Angelo, obrigado pela presença, e quero começar, se apresenta, pode se apresentar, e quero começar pergunta que mais... pergunta aqui. Lembro de você em 2020 na EBM, ali naquele lançamento do Ixareal. E um pouco antes ali, foi antes na verdade. Mas quando que foi a sua história no mercado imobiliário? Quando que você começou, entrou como corretor? Qual que foi o ano? E como foi? Antônio, primeiramente, obrigado pela participação especial, né? Agradeço muito aí por você ter me chamado. Sou o Maurício De Angelo, já atuo aí nesse mercado desde 2010, há 15 anos, e falo que para mim foi uma experiência diferente, realmente, porque, para quem não sabe, eu sou do interior do estado de São Paulo, vim morar no estado de Goiás em 2002, em Catalão, e aí recebi na época uma proposta para sair de Catalão, meados de 2010 para 2011, para vir trabalhar nesse mercado imobiliário em 2010, e hoje atuo até hoje, né? Você veio como corretor? Eu vim como corretor de imóveis. E onde começou? Adão? Eu comecei na House da Opus, através de um amigo que eu conheci. Eu era gerente da Novo Mundo, em 2007. Conheci esse amigo e depois ele falou assim: rapaz, por que você não sai de Catalão? Uma cidade muito boa para se morar, mas capital é muito melhor. Por que você não vem para Goiânia e vamos trabalhar no mercado imobiliário como corretor de imóveis? Eu falei, vamos ver como é que é isso, né? Chamei minha esposa, conversamos, acabamos vindo para Goiânia. Eu, na época, atuava como diretor comercial de uma rede de colégios. Atuávamos em Catalão, em Pameri, Caldas Novas e outras cidades. Para mim, trabalhava com vendas? Não, trabalhava na área comercial, né? Na parte do colégio, exatamente para trazer alunos. Vendas, já trabalhava com vendas. Já com vendas. Eu tinha que vender matrícula. Exatamente. E aí foi um desafio. Fiquei 3 anos dentro da House da Opus, como corretor de imóveis, 1 ano depois como coordenador de produtos dentro da Opus. Recebi uma proposta para trabalhar na IBM, 2014 até... Assim, eu gosto de perguntar lá atrás, como corretor, com 1 ano como corretor? 3 anos. 3 anos. E foi desafiador, assim, aquele 6 meses para fazer a primeira venda? Antônio, para mim foi interessante, porque assim, primeiro, o meu primeiro contato como corretor de imóveis, esse amigo falou assim, no primeiro dia, lembro certinho, numa segunda-feira, tava pegando plantão e ele falou, vou te ensinar como é que é trabalhar como corretor de imóveis. Eu falei, beleza, né? Ele era corretor já? Ele era corretor de imóveis. Aí você entrou na equipe dele? Ele não era gerente na época, ele era só corretor de imóveis. Mas vocês eram colegas? Eram colegas. Aí eu lembro certinho que ele parou na frente, eu conto muito essa história nos meus treinamentos, ele parou na frente da maquete e falou assim, é o seguinte... Vou te ensinar como é que você vai fazer um treinamento. Vou te dar um treinamento, como é que a parte técnica e a parte comercial. Eu falei, como é que é isso? Parte técnica. Aqui são 39 pavimentos. Muito técnico, né? Aí, a parte comercial. Antônio, você se imagina morando aqui na rua 148, no melhor do setor marista? Você, sua família. E ele fez isso comigo. Aí ele falou, bom, acabei de fazer isso com a maquete, agora vamos pro decorado. Fez isso, mesma coisa no decorado. Quando acabou... Ele falou assim pra mim, e aí, tem alguma dúvida? Eu falei, não, tá tranquilo. Eu falei, ótimo, então me apresenta. Eu falei, cara, meu primeiro dia ele apresenta. Aí eu apresentei daquele jeito que você possa imaginar, né? Primeiro dia, na hora que eu acabei, ele falou assim, acabou? Acabei. Muito bom. Aí tem um hábito, pode falar aqui? Pode. Ele tem um hábito e falou assim, você acabou aí mesmo? Acabei. Ele fez assim, uma bosta. Se você se tornar um corretor desse jeito, você vai passar fome. Naquela época não tinha nada do digital, era só impresso. Aí ele me deu um folder e falou assim, daqui 2 horas eu vou tomar a sua lição de casa. E ele fez isso durante 1 semana. E eu percebi o quanto que eu tinha que ser profissional
para durar. E sorte misturado com competência, em 29 dias eu fiz minha primeira venda. Né? Assim, e foi rápido, né? Pelo ciclo. Foi rápido, porque o ciclo normalmente é um pouco mais demorado, né? E esse cliente, como é que você prospecta? Você estava até falando aqui mais cedo, né? A prospecção, como é que era a prospecção nessa época? Cara, nessa época era até engraçado. Hoje a gente fala que tem muita facilidade. Instagram, redes sociais, WhatsApp, geração de lead, não existia nada. Nossa geração de lead naquela época era praticamente páginas amarelas. Você pegava uma lista e ia prospectar. E esse cliente foi interessante que eu estava num plantão e naquele dia chovia demais. E o primeiro da vez falou que, eu vou embora. E foi embora. Era a segunda vez, chovia dentro do plantão e fora do plantão. Mas deu por volta de umas 5 horas da tarde, deu uma parada da chuva e eu não queria ficar dentro do plantão. Eu fiquei lá de fora e observando. As pessoas começaram a caminhar e aí nisso a pessoa parou e ficou olhando. Onde tinha um prédio subindo, aí eu falei assim, esse cara tem jeito de querer um empreendimento, querer um apartamento. Atravessei a rua e fui conversar com ele. Aí me apresentei, olá, tudo bem? Eu sou Maurício Dani, sou corretor de imóveis. Eu vi que o senhor deu uma olhadinha aqui na construção, esse daqui é um empreendimento nosso. Inclusive, onde eu estou ali de plantão, do outro lado da rua, é um outro próximo empreendimento. Você tem interesse de mudar do seu apartamento? Onde você mora? E aí começamos a conversar e acabou saindo a venda. 90 dias depois eu fiz já a minha segunda venda. Então... Foi uma cadência boa, né? Foi ótimo. Mas, assim, eu gosto de falar, o mercado, o corretor também ele não entra, não é porque ele é novato, né? Talvez sua bagagem como diretor da escola de vendas também te traz uma bagagem muito grande. Então, a comunicação, né, como você relaciona com as pessoas é o que faz mais diferença. Talvez o maior desafio ali realmente era conhecer do mercado, né? Mas de pessoas, essa comunicação talvez você já estava mais avançado. Eu tinha vários desafios. Eu brinco que eu sou paulista de sangue, goiano de coração. Hoje eu acho que eu já sou mais goiano de sangue, paulista de coração, muito mais goiano. Já aprendi até a comer piqui. Qual é o interior de qual cidade? Eu sou nascido em Araçatuba, mas criado em várias cidades do interior do estado de São Paulo. Meu pai ele era gerente regional da Itaú Seguradora, então sempre ele mudava de cidades, né? E meu desafio era, eu não conhecia ninguém em Goiânia, ninguém de ninguém. Até hoje só tem eu e minha esposa de parentes, né? E aí eu falava, gente, como é que eu vou fazer para vender imóveis em Goiânia? Então eu aceitei muito esse desafio. Eu falei, agora eu preciso abraçar realmente. E acabei me dando muito bem. Sempre foram pessoas novas, né? Para a sua primeira, segunda venda. Sim, sempre pessoas novas. E eu aproveitei muito, Antônio, nessa época, para eu tentava buscar uma informação de algum colega, tipo o Antônio. Cara, eu tô vendo que o Antônio tá fazendo algo diferente. E eu conversava mesmo, Antônio, o que você faz diferente? E eu percebia muito que, principalmente ainda hoje, acontece muito, esse ticket mais alto, do alto padrão, nós estamos falando de apartamentos aí acima de 1 milhão, 1,5 milhão, é muito por indicação, muito por recomendação. Então, para aqueles clientes que eu atendia, mesmo que ele não comprava, eu virava e falava, Antônio, você gostou do meu atendimento? Você gostou do empreendimento que eu te mostrei? De repente você tem algum amigo, algum colega que queira falando na sua empresa, né, no seu trabalho. E aí eu fui pegando muitas indicações, exatamente com clientes que compravam ou clientes que não compravam. Eu fazia fazia um detalhe que as pessoas acho que não estão muito acostumadas. Eu chegava para o Antônio faz aniversário em algum dia. Aí mesmo que não comprava comigo, eu falava, Antônio, eu gosto muito de ligar para meus clientes, datas de aniversário, datas festivas, né? Qual que é o seu data de aniversário? Por quê? Naquela época era agenda ainda, impressa. Eu pegava o seu nome completo. Não tinha smartphone. Pegava a data do seu nascimento e falava, olha, depois eu vou te ligar. Qual que é o seu número de telefone mesmo? Pegava o telefone e e-mail. Naquela época ainda era muito e-mail, né? Hoje o e-mail praticamente obsoleto. Então eu já pegava algumas informações fundamentais para mim. E ligava. Tinha que ligar, né? Porque não dava para mandar o WhatsApp. Exatamente. Tinha só o SMS, né? Aí ligava, falava, desejava parabéns e aí teve uma indicação ainda no final. Não, teve uma história engraçada. Eu vendi um Ops One, uma vez para um casal, e eu fiquei tão próximo que eles falavam assim, ó, nós estamos comprando um Ops One, um empreendimento da Ops na orla do Parque
Lago das Rosas, 326 metros quadrados, um por andar. Isso aqui é só com um ponto de apoio, porque as famílias, tanto do lado dele como do lado dela, eram dali, do setor oeste. E os filhos, os netos, né, iam visitar os avós e gostavam de ficar ali. Aí eu fiquei tão próximo que eu tinha a data de aniversário, tanto do casal como dos filhos. E um dia eu liguei para ele e falei assim, ué, Maurício, não é nem meu data de aniversário, nem meu, nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Eu falei assim, não, mas é a data do seu aniversário de casamento. Nossa. Ele falou, nossa, cara, eu esqueci, não lembrava disso. E eu tinha na minha agenda. Aí eu falei, não, faz uma surpresa para sua esposa, manda buquê para ela e tal. Então, assim, meu relacionamento continuava. Tanto é que depois eu vendi para eles a cobertura do casal Alves Areião. Então, assim, são detalhes que às vezes você vai buscando exatamente para estar ficando mais próximo do cliente. Sim. Isso é uma organização, né, que o corretor precisa ter de ver que a organização e o planejamento gera até bom relacionamento, né? Sim, sim. E antigamente era praticamente agenda impressa. Hoje você tem CRM, hoje você tem Excel, Então hoje você tem são ferramentas que você acabam utilizando que te auxiliam muito, né, no dia a dia. Sim. Maurício, aí você ficou 3 anos, 2010 a 2013, essa época o mercado de Goiânia estava aquecido, né? Estava começando os primeiros lançamentos de Goiânia, ali que estava, que eu acho que deu ali até 2013, 2014 começou uma crise. Aí você entrou, virou coordenador. Isso, aí me convidaram. O que estava acontecendo? Eu tinha o hábito de chegar, depois que eu me dava um treinamento sozinho. Eu chegava para o plantão, ou antes de um atendimento, eu sempre gostei de chegar antes, tipo 30 minutinhos antes, parava, dava uma olhada e já fazia mais ou menos o que eu vou fazer, o que eu vou apresentar para o meu cliente. E às vezes quando eu chegava de plantão, eu chamava o colega, falava assim, escuta, eu vou fazer uma apresentação para mim mesmo, você quer participar? Eu faço como se você fosse cliente. E fazia isso com meus colegas, tanto dos concorrentes, colegas de outras imobiliárias, como da minha própria imobiliária, que era a imobiliária interna. E aí eu fazia isso para... Você fazia assim na sua rotina, no dia a dia? Na minha rotina, exatamente para cada vez ficar melhor na apresentação. Até falava assim, tipo, Antônio, faz uma pegadinha, tenta extrair Cria uma objeção. Porque... cliente difícil, fala que reclama, perfeito. Fala que isso aí tá caro, tá ruim. Aí, o que acabou acontecendo? Uma oportunidade, estavam precisando de um coordenador de produto, e aí falaram, opa, tem um cara já pronto já, que era eu dentro da própria Ops. Aí, algumas pessoas que estavam na Ops saíram, foram para a IBM, falaram de mim lá na IBM, e o pessoal, traz esse cara aí, deixa eu conhecer ele. O pessoal já me conhecia por nome, né? Uhum. E aí depois fui lá, fiz a entrevista e tal. O pessoal, escuta, vou te fazer uma proposta indecente. Foi realmente uma proposta indecente. E fiquei lá como gerente de mercado, atendendo o mercado em geral, durante 7 anos. Muito tempo, né? Foi quando nós nos conhecemos. Então você entrou ali por volta que 2014? 2014, meados de 2014. Se eu não me engano, 2022. Foi março de 2014. Fiz aí vários lançamentos, entre eles, quando a gente se conheceu no Ixi, acho que no Ixi Areião, né? Foi até antes, mas eu acho que foi a primeira venda que a gente fez. Que nós fizemos, foi no Ixi Areião. Eu lembro de um treinamento que deu aquele o Eco Lifestyle. Eco Lifestyle no Marista. Eu lembro daquele, você tava lá e aí depois o Ixi, e depois também no final você já tava gerente, mas atendia Adão, né? Eu acho, ou MyBroker, não lembro. Eu atendi. Era meio dividido. Hoje a IBM eles dividiram diferente. Hoje é mais por produto. Nós éramos em 2, chegamos a 3. Hoje são mais de 10 coordenadores que tem, muita gente, né? O mercado cresceu demais. E eu entrei na IBM realmente, de fato, num momento, não foi no melhor momento do mercado imobiliário. Aí um dia até me perguntaram. Porque 2015 estava na baixa do lançamento. Exatamente. E até uma vez me perguntaram, Maurício, você não fica preocupado com o mercado imobiliário? Eu falei, cara, esse ano eu faço 50 anos, né? Naquela época eu falei, imagina, eu passei pela década de 80 e 90. 1993, com inflação de mais de 2.000%, se não me engano, 2.700%. Você acha que eu vou me preocupar
com inflação, algo parecido que chegava a 2 dígitos, eu tô tranquilo. Naquela época, né? Hoje, assim, igual de 2000, nos últimos 10 anos, né? A gente passou várias crises, impeachment de presidente, né? Altos e baixos, sim. E mesmo assim, olha que 10 anos atrás, para quem comprou imóvel, se ele falava, se ele ia arrepender, né? Ah, não vou comprar não, porque tá tendo o impeachment do presidente aí, o país vai quebrar, vai virar uma confusão. Mas quem comprou lá atrás hoje está extremamente satisfeito, né? Antônio, nós passamos pela... Eu lembro que para falar R$5.000 o metro quadrado era um absurdo. Do setor do Jardim Goiás, Bueno, Marista, Oeste, para você ultrapassar, para você falar R$2.500, R$3.000 o metro quadrado, era algo surreal. Né? E nós já ultrapassamos os 5, já ultrapassamos os 10 e estamos batendo na barreira dos R$20.000 o metro quadrado em algumas situações, né? Sim. Então, realmente, isso que você está falando. Eu ouço muito uma frase, e essa frase ela tem que realmente replicar que o momento de comprar imóvel não é agora, foi ontem. Porque realmente, de fato, a pessoa que... Eu já ouvi mais vários clientes falando: ah, eu vou agora esperar porque vai baixar o preço, alto, né? Tá muito caro, enfim, né? E Maurício, aí você entrou nessa fase como coordenador comercial. Só do desafio ali do corretor de imóveis, que eu vejo hoje o desafio do corretor de imóveis, o maior desafio é estar prospectando cliente, estudando mercado e tal. Ali você entra na EBM como coordenador, que a EBM hoje, não sei se na época era a maior, né? Hoje é a maior incorporadora, né? Tem vários produtos de lançamento. Qual que era o maior desafio ali? Porque, assim, para você ganhar, né, que também coordenador vive de comissão, você tem que fazer, atrair os corretores para vender o produto. Uhum. Qual que se torna o maior desafio de um coordenador comercial? Antônio, eu brinco que nós temos 2 situações. Acho que o maior desafio é a qualificação do corretor, né? O corretor ele tem que entender que aquilo ali ele não pode ser um bico. Aquilo ali ele tem que levar muito a sério. E para levar muito a sério, ele precisa se qualificar, ele precisa estudar. E aí fica a minha dica para os colegas, né, corretores de imóveis, que às vezes, eu vou só estar de passagem. Não, esse mercado nosso esse nosso mercado é tão maluco que eu atendi uma vez um cliente, até foi na IBM, que o irmão médico e o outro corretor de imóveis. Aí na época ainda era contrato impresso, né? Aí o irmão virou e falou assim pro outro, que era o corretor, né? Você tá ganhando isso aqui de comissão? Ele, cara, eu preciso trabalhar 3 a 4 meses para ganhar isso aqui. O médico falando pro médico falando pro irmão de sangue, né? Que precisava, e ele falou assim, cara, eu estudei 6 anos de medicina, estudei mais não sei quantos anos de residência, continuo estudando, e eu não ganho isso. E a gente tem o privilégio, às vezes, de fazer um curso, que ele é rápido, em pouco tempo a gente já começa a vender, e se realmente a pessoa se dedicar, ela pode ganhar tanto quanto o médico. Essa é a verdade. Então, assim, a gente precisa encarar essa profissão. E para mim, os desafios eram assim, teve uma época que o meu gestor direto falou, você não vai mais ajudar nenhum corretor. Deixa o corretor se virar. Aí eu fiquei 1 mês, na hora que chegou o 2º mês, eu falei, vou passar fome. Aí o que eu fazia? O corretor chegava lá, precisa dar ajuda. Eu falei, claro, vem cá, eu quero continuar tendo emprego, quero continuar trabalhando, né? E ajudava os corretores. Então ajudava ali no atendimento mesmo, direto. Tudo. Chegou o ponto de ter, uma vez, eu lembro até hoje disso, uma corretora aqui de Brasília, que tinha uma cliente que estava mudando de Brasília para Goiânia, essa corretora não podia vir aqui, ela me ligou, falou assim, fiquei sabendo que você é curador de produtos aí em Goiânia, você pode me ajudar? Eu falei, claro, eu não posso ir aí. Eu fiz o atendimento do início ao fim, durante 1 semana, a venda aconteceu, ela ganhou a comissão dela e eu nem vi a cara da corretora. Mas acho que essa é a nossa função também, auxiliar. Mas eu digo muito para os corretores que assim, o corretor de imóveis ele tem que ser o protagonista da vida pessoal e profissional dele.
Porque o cliente Antônio, ele precisa ter como referência o corretor. A gente pode até auxiliar. Hoje a gente até auxilia até mais do que talvez deveria, não sei. Mas o cliente ele tem que se sentir confortável na mão do corretor. O corretor ele tem que ter autoridade de estar ali fazendo a apresentação. Porque quando às vezes estou dando treinamento, eu falo, gente, é muito simples. Quando você entra no decorado, você não vai apresentar o decorado, tipo, essa é a sala. O cliente está vendo que é essa sala, essa aqui é a cozinha. Não diga. Não, realmente assim, você tem que criar uma história, né, Antônio? Sim. Eu conhecendo um pouquinho do cliente, tentando entender de onde que esse cliente veio. Ele mora em condomínio fechado, está vindo para o setor marítimo por questão de logística, às vezes tem filhos e tal. E ali construir essa história junto com o cliente. Sim. E eu tento fazer muito isso. Quando eu estou dando treinamento, eu tento dar o treinamento técnico, mas eu falo muito para o corretor também. Você precisa criar uma história para ter esse seu cliente do seu lado. Sim. Porque esse cliente pode ser recorrente. Ele pode estar comprando mais de uma vez da sua mão e ainda indicar para você familiares, amigos. Isso é fundamental, né? A gente estava até a gente foi um treinamento aqui esse mês. Assim, uma das grandes funções, eu acredito, assim, do consultor, do corretor de imóveis, é trazer uma segurança emocional para o cliente ali durante o atendimento. Porque ele percebe se o corretor está ansioso, né, se quer fechar logo, e provavelmente, dependendo do perfil do cliente, ele também fica ansioso, né, porque o cara vai fechar um contrato, ali ele começa, tem cliente que às vezes a gente fecha um contrato, passa a noite ali, nem dorme direito. Então, assim, se o corretor não criou essa segurança, essa conexão, esse vínculo de confiança ali com o corretor, para passar nessa segurança emocional, às vezes a venda acaba caindo. Então, eu vejo assim, o corretor com essa principal função, né, que a gente tinha colocado aí. E nesse período como coordenador, assim, você tem que, igual você falou, eu vou ter que pegar e o maior desafio é educar o corretor, né, que você trouxe aí. E qual que assim, hoje acaba que ele não está vinculado à sua imobiliária, né? Na verdade, ele vai estar ali na imobiliária. Como você, assim, com esse meio principalmente Goiânia, né? Que começou de 2018 para cá, esse aumento de lançamentos, de você trazer uma fidelidade ali com o corretor. Fidelidade não, né? Eu acredito que mas eu falo assim, né? Mas para trazer mais engajamento para onde, tanto esteve na EBM, Consciente, né? Hoje está como coordenador da Brasal. O que você mais tem feito? Eu vejo assim, eu já trabalho com isso desde a época de Opus, EBM. Em 2021 para 2022 eu fui para Consciente, aprendi muito lá também. E em outubro do ano passado, setembro eu recebi a proposta e em outubro eu iniciei na Brasal. E eu continuo fazendo um trabalho que é muito dessa proximidade com o corretor. Aquela frase que quem é visto é lembrado, acho que ela cabe exatamente nisso. Porque o corretor ele tem que se sentir seguro. O corretor, a mesma forma que você acabou de falar, você foi assim, perfeito na sua colocação. O cliente ele tem que se sentir seguro com o corretor. Ele não pode falar assim, caramba, esse cara tá de olho na comissão. Ele tá pensando mais no dinheiro do que o bem-estar meu, da minha família e tudo mais. E da mesma forma também, acho que nós, coordenadores comerciais das incorporadoras, e eu falo até por mim mesmo, eu gosto muito dessa proximidade dos corretores, de saber o nome, às vezes eu tenho alguns são já amigos, eu conheço o nome da esposa, dos filhos. Dias para trás eu estava conversando com um amigo que eu lembro quando o filho dele jogava bola junto com a gente, meados de 2011, 2012. Hoje o João já ficou adulto, já foi para fora, estudar fora. Tem um outro amigo que a gente jogava bola junto, que o menino dele era pequeno, novinho. Hoje ele é médico. Então, assim, o Matheus, esses dias para trás eu estava até brincando nisso. Assim, pô, Matheus, eu lembro quando você era desse tamanhozinho que sim, tentava jogar bola junto com os grandes, já faz um certo tempo. Mas acho que é muito isso, é a proximidade. Você vai ser amigo de todo mundo? Não. Mas a pessoa tem que ter você como referência, de falar assim, pô, eu preciso de um empreendimento no setor Moema, no setor Marista, setor Oeste.
Às vezes a pessoa nem lembra do empreendimento, mas fala assim, opa, o Maurício da Brasal vai poder me ajudar nesse atendimento. Pode me ajudar, de repente, a solucionar essa dor desse cliente, que de repente eu não estou conseguindo enxergar isso. Um exemplo. Esses dias um gerente de uma imobiliária me ligou. Maurício, estou precisando de uma situação. É o seguinte, um empreendimento de aproximadamente 150 metros quadrados próximo da Ricardo Paranhos. E eu sei que o História Casa Versátil, que vocês têm, não tem essa metragem. Eu falei assim, cara, mas eu tenho o Platts. O Platts, ele fica no setor Bueno, na T36. Não, mas é muito longe. Eu falei assim, você me pediu um empreendimento próximo da Ricardo Paranhos. Se você olhar, a Ricardo Paranhos, ela começa ali da 85 até 135, né? Você pegar a ponta da 85, você anda 2 quadras, você tá... Ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então, acho que é muito isso. O corretor, o gerente, o dono de imobiliária, falar, cara, eu preciso de uma solução. Quem eu tenho como referência hoje no mercado imobiliário? Opa, tem um cara, que é o Maurício, que está hoje lá na Brasal. É verdade. E é muita coisa, assim, principalmente quem está no mercado, lembrar, né? De produto, que a gente está... Você teve um treinamento uns 3 meses atrás e tem coisa que você... Isso que eu acho que o treinamento é importante. Hoje, assim, trazendo mais para o mercado atual, você que está constantemente com corretores, gerentes de imobiliária, o que você, queria que trouxesse 2 coisas, o que você vê que os corretores têm feito que mais dá certo, e o que você vê também que eles mais fazem de errado, que atrapalha em relação a resultado, que você vê, pode ser um de cada. Uma coisa que o pessoal... Eu não vou dizer que é moda, mas hoje o digital está ainda muito em alta, né? Mas hoje é todo mundo fazendo. Eu fico muito em dúvida, Antônio, se o digital vende tudo isso, né? Sim. Será que realmente... Você vai ter cliente, com certeza, né? Então, assim, é uma forma certa ou errada? Eu acho que não tem uma receita de bolo. Para mim, tem um corretor que ainda é aquele corretor... Mas o digital fazendo de que formato? Tipo, fazendo de qualquer jeito? Não, eu acho que tem que fazer um pouco... Eu vejo umas... Não sou nada contra, sabe? Dancinha. Ah, tá. Eu não sou contra dancinha. Mas acho que você vai ter perfis de clientes. Eu gosto de um conteúdo um pouco mais sério. Senão, eu não vejo problema de você brincar, sabe? Mas você precisa tomar muito cuidado, né? Essa linha ela é muito tênue. O limite dessa brincadeira de passar do ponto. Eu vejo alguns corretores que assim, ultrapassam do ponto, como vem falando. Não vejo nada contra, né? Mas eu acho que hoje o corretor tem que se identificar um pouco com tudo. Eu sou bom só no digital. Precisa tomar muito cuidado com isso. Esses dias para trás eu ouvi isso de uma corretora. Eu sou bom só no digital. Eu falei, mas na hora da mesa você é boa? Não. Na hora que você... Não é bom, né? Então não é bom, porque o imóvel, assim, se bem que hoje assim, mudou muito, às vezes você consegue vender ainda para o cliente fora, né? Sem o contato. Mas você tem que... Mas realmente eu acredito que na verdade, até o Ricardo Martins falava muito isso. Primeiro você tem que ser um bom corretor para depois você tentar viralizar, gravar vídeo na internet, exatamente. Acho que eu até comentei com você um pouquinho antes da gente começar a gravar de algumas referências de corretores que se destacam, que têm uma facilidade. Eu acho que não tem muita facilidade para falar na frente da câmera. Quando a câmera ela liga, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu também. Mas eu tô tentando. Mas eu vejo muito assim, tem corretores que você tem que ser bom em um pouco de tudo. Como assim, Maurício? Eu já vi corretores fazendo uma belíssima apresentação de receber o Antônio dentro da incorporadora, fazer a apresentação de maquete, fazer a apresentação de decorado, envolver todo o Antônio e a família do Antônio, mas na hora de sentar, trava. Sentar para falar de negócio, trava. Assim, tanto é que eu falei assim, mas escuta, já aproveita já para falar, vamos falar de negócio? Como é que está seu tempo? Eu sempre pergunto para o cliente, né, como é que está seu tempo? Eu estou tranquilo agora. Então não, vou falar de negócio. Aí o corretor falou, não, depois a gente fala. Depois eu fui perguntar,
Aí a corretora falou assim, não, eu tenho dificuldade para sentar. Então, acho que ele tem que desenvolver, o corretor tem que desenvolver tudo isso. É igual que faz a apresentação, não, depois te manda a proposta pro WhatsApp. Né? Não é? Então, eu vejo muito isso. Então, assim, não tem a fórmula certa. Você vai ter o cliente que é mais brincalhão. Você tem que lembrar que você não é amigo desse cara, você não vai ficar... No primeiro contato, eu vejo o corretor assim, com muita intimidade, de quase bater nas costas, e aí, xará, vamos tomar uma breja? Calma. Você tem que construir uma história com esse cliente, né? Você pode ser simpático com esse cliente, não tem problema nenhum. Então, sim, eu vejo que tem coisas muito boas sendo feitas. Sim. E que agradam muito o público. E aí você tem público e público. Você tem um público do econômico, que ele gosta, tipo, se você fizer, por exemplo, um espetinho, o público do econômico, espetinho com mandioca, o cara do alto padrão ele também vai comer, mas é muito característica, né, desse público. Já o média de um jeito, já o alto padrão, ele gosta mais de uma comida talvez mais refinada, um vinho, talvez. Dias para trás eu estava vendo uma charutaria, pessoas encontrando, fumando um charuto, tomando conhaque, caríssimos, né? Vinhos caríssimos. Então você vai ter vários tipos de público. Né? Qual público você quer comunicar? Sim, igual hoje, eu até estava vendo, vocês fizeram um evento grande aí da Brasal, né? Acho que recentemente, sábado retrasado? Foi sábado passado. Sábado passado, né? E... principalmente, eu acredito, para vender os remanescentes, né? Produtos já lançados. Tinha pronto também? Tinha. Nós colocamos todos os nossos empreendimentos, todo o nosso portfólio à disposição, que aí você tinha a oportunidade de várias situações, né? Sim. Isso, o que assim... eu vi que vocês parecem que tiveram um bom resultado. Quem, assim, performou melhor? A questão de prospecção foi no digital ou você acredita muito naquela venda ainda de relacionamento, com certeza, mas aquela venda da pessoa tá ali em ponto avançado, panfletagem, ação. Uhum. Vocês tiveram resultado desse tipo de venda? Que eu me lembro, tá? Hoje eu atendo aproximadamente 50 imobiliárias. Hoje nós somos em 3 coordenadores comerciais dentro da Brasal. 3? 3, somos em 3. Que atende junto todas. Isso. Então, a gente tenta abraçar uma grande parte hoje das imobiliárias. As principais imobiliárias hoje tá na nossa agenda. Eu atendo aproximadamente 50 imobiliárias. Meus outros 2 colegas, cada um atende mais ou menos 30 imobiliárias. Então, conversando com os colegas, por exemplo, na minha carteira, as vendas que aconteceram, a maior parte foi de relacionamento, né, e teve uma venda digital. Uma venda digital. Teve venda também de ação externa. De ação externa também. Ação externa. A Brasal também tem house, né? Tem. Essas vendas que vêm da house não é da coordenação de vocês? Não. Ela tem uma diretoria própria. Sim. Já que a gente chama de Brasal Vendas. Brasal Vendas tem uma diretoria própria deles. Entendi. Que já é separado. Então, assim, a maioria a gente, que quando a gente vai fazer os dados, né, quando a gente traz, o relacionamento cliente de carteira é o que mais ganha, né? Aí até foi interessante você ter falado, a gente não atende, mas nós já ajudamos já. Eu vejo a Brasal hoje muito como, até eu brinco, né, família Brasal. Mesmo eu, o Maicon e a Carol, que são os 3 coordenadores comerciais que atendem hoje lançadores de mercado, nós não atendemos diretamente a equipe da Brasal Vendas, a equipe interna, mas se de repente um corretor precisar de auxílio, já aconteceu. Maurício, me ajuda aqui, nosso diretor, nosso gerente está ocupado e tal. Eu falei assim, com certeza, porque hoje eu defendo a bandeira da Brasal. Sim. Né? E esse corretor hoje, às vezes ele está na Brasal Vendas, amanhã ele vai estar numa imobiliária que eu vou estar atendendo. Uhum. É que a gente estava falando. E a gente tem uma frase que confiança gera resultado. Acho que é muito isso. Sim. Né? Eu preciso criar confiança nos corretores, porque a confiança vai gerar resultado mesmo. Sim. Né? E acaba que o mercado, é igual você falou, é cíclico, né? Às vezes você está ali, ajudou, depois lá na frente se torna um parceiro de negócio e tudo vai
abrindo portas, né? Teve uma época, Antônio, que foi interessante, tem uma imobiliária que estava na Consciente e o corretor nunca tinha, não conhecia os produtos da Consciente. Nessa época eu estava na Consciente. E aí eu auxiliei uma outra pessoa dentro dessa imobiliária e comentou. Pode falar o nome, né? Pode. Né? Naquela época, um corretor da Adão virou para um outro e falou assim: fui bem atendido por um cara chamado Maurício lá na Consciente. Nossa, pensa no atendimento, foi um espetáculo, do começo ao fim e tal, e gerou negócio. Aí, um dia, esse corretor me ligou: você não me conhece, cara, mas me falaram bem de você aqui. Você pode me ajudar num atendimento? Eu falei: claro, o que é? Eu gosto muito de conversar com o corretor, entender o cliente dele e tal. Aí eu falei assim: traz o cliente, que eu já sei qual produto que é. Fizemos o atendimento e virou venda. Aí, através dessa venda, ele falou para a esposa dele: tem um cara lá na Consciente que é bom no que faz. Eu costumo brincar que assim, eu não sou bom, eu tô tentando. Eu vou aprendendo cada dia mais, né? Sim. E aí, a esposa dele, né, acabou também tendo uma negociação, me ligou: meu marido vendeu com você. E aí falou bem de você e tal. Por acaso você consegue me atender? Eu falei: com certeza. Virou venda também. Eu acho que é muito isso, sabe? É de boca a boca. É tipo assim, hambúrguer. Hoje tem inúmeras hamburguerias hoje na cidade. Mas com certeza, se o Antônio virar para mim e falar assim: Maurício, eu recomendo uma hamburgueria, vai lá no Dom Rafa, ali próximo do Goiânia Shopping, porque ali na frente, cara, ele faz um hambúrguer espetacular e tal. Com certeza, na hora que eu for pegar um hambúrguer, comprar um hambúrguer, eu falei: opa, peraí, o Antônio me recomendou um hambúrguer em tal lugar. Né? Não, com certeza. Mas, assim, no dia a dia, às vezes é difícil você atender todo mundo, né? Eu falo assim, porque pelos números, você pegar 50 imobiliárias, talvez aí, quantos corretores, às vezes, você tentar conciliar a visita porque às vezes também o corretor vai acostumando, né? Toda visita vai querer que você atende. A gente não consegue. Mas o que eu faço? Eu tenho uma planilha das minhas imobiliárias e aí eu tenho um compromisso comigo mesmo que durante aqueles 30 dias do mês, que na verdade não são os 30 dias, né? Se fosse só os 30 dias, de segunda a sexta-feira eu tenho o meu compromisso de estar visitando essas quase 50 imobiliárias. Então, dentro do mês, eu tenho algumas imobiliárias que eu visito com mais frequência, são as imobiliárias que eu tenho mais contato, que têm mais relacionamento, que vendem mais comigo, e tem as outras imobiliárias que eu tenho um compromisso de visitar. Então, de eu ir lá pelo menos uma vez a cada 15 dias, para chegar lá e falar: ei, como é que vocês estão? Tudo bem? Participar de algumas reuniões. Eu preciso passar uma informação para a maior quantidade de pessoas possível dentro da imobiliária. Esse momento é a geral, normalmente é a reunião geral, né, da imobiliária. Uhum. Aí eu chego lá, vou falar. Eu percebi que durante o período de tempo a gente passava muita informação técnica dos empreendimentos. Acho que hoje você tem que mudar um pouco o seu conteúdo. Você tem que trazer informação para o corretor junto com a informação técnica. Senão fica muito maçante, sabe? Senão fica muito chato. Sim. Né? Então eu sempre tento trazer alguma informação nova. Você fala informação, por exemplo, de região, o que está valorizando, tendência do mercado, sobre o mercado, plano diretor. Exatamente. Hoje, o que, da sua visão, assim, principalmente para o corretor novo, ritmo dentro de imobiliário, é claro que é bom sempre ter um certo nicho, mas é bom ao mesmo tempo conhecer o mercado inteiro. Você acredita que quanto mais, assim, para um corretor, imagine que ele esteja começando, treinamento de produto? Até lembrando um pouco da sua fala aí, que assim, você sempre foi, lá atrás, você foi uma pessoa proativa ali de treinamento de produto. Uhum. Né? E tanto que você pegava, você não esperava acontecer, você chegava lá, vai cá, deixa eu treinar, passa maquete, decorado, e você ia seguindo isso. Uhum. Hoje, pela experiência que você tem, uma pessoa que entra nova no mercado, o que ela mais assim deve fazer numa rotina para assim performar e ter um bom resultado? Antônio, conhecimento e informação é sempre fundamental. Eu pegava plantão, até hoje não esqueço disso, eu pegava plantão no Park House, o empreendimento da Opus, na orla do Parque Flamboyant. Eu parava na porta
e ficava olhando os empreendimentos em volta, que são os concorrentes, diretos Sim. ou indiretos. Então eu falava assim, bom, deixa eu dar uma Porque olhada o seu aqui. foco era só no da Ops, né? Na época eu só podia vender a marca Opus, né? Entendi. Eu não tinha aberto igual hoje a grande maioria das imobiliárias tem, pode vender de tudo. Mas o que eu pensava? Se um cliente chegar aqui e comentar comigo de um empreendimento, eu tenho que saber mais ou menos Do outro empreendimento. do outro empreendimento. Então eu parava e falava assim, bom, esse aqui do meu lado esquerdo é o Vista Flamboyant, né, da Consciente. O próximo ali é nosso, o Imperador do Parque, Torre Augusto e Torre César. Ó, tô lembrando disso, né? Um por andar. Aí depois do outro lado ali tem um Diamond da IBM, um por andar, 326 metros quadrados. Lá de cá tem o The One, e aí vai. Então o que eu fazia? Eu colocava na minha cabeça, eu ia sempre tentando trazer esse conhecimento. E isso ajudou, para você ter uma noção, uma vez eu estava de plantão no Great Urban House, das ruas 148 do setor marista. Diferente ali do Clube dos Oficiais. Ali era Ops Terral, né? Ops e Terral, perfeito. Aí o cliente chegou lá, eu gosto sempre de saber do cliente, né? Escuta, você está vindo aqui e tal, você está olhando qual localização, qual região te agrada mais. Para mim, só me serve se for setor marista. Ah, beleza. Setor marista. Aí já vem na sua cabeça, né? O que tem no setor marista. Aí eu falei, você já conheceu algum outro empreendimento que te chamou a atenção? Eu já. Pergunta boa, né? Aí ele comentou 3 e um deles era o Diamond da IBM. Eu falei assim, mas peraí, deixa eu tentar entender. O que chamou a atenção foi o projeto, porque é no Jardim Goiás, na orla do Parque Flamboyant, 326 metros quadrados, né, totalmente fora do que você busca. Aí ele, não, foi o que me chamou a atenção, foi o projeto. Então a gente precisa estar antenado nisso. Para mim, hoje, teve um dono de imobiliário que chegou em mim, antes de vir para cá. Uhum. Falou, Maurício, qual que é a sua sugestão? Eu falei, primeiro, segmentar. Quem trabalha com tudo, não trabalha nada. Quem foca em tudo, não foca em nada, né? Então, primeiro, pensa o seguinte, bom, da mesma forma que eu tenho algumas imobiliárias que eu tento visitar toda semana, que me dá mais resultados, sempre está muito próximo de mim e tal, eu também tenho que pensar o seguinte, eu, enquanto imobiliária, eu quero trabalhar qual perfil de cliente? Bom, perfil de alto padrão, ok. Então, ticket de acima de 1 milhão, 1,5 milhão. Quem são as principais, vou pensar assim, quem são os 10 principais incorporadores hoje? Desses 10, eu vou separar os 5 principais que eu quero trabalhar. E os outros 5, eu tenho que ter na minha carteira também. Porque senão o corretor se perde. Né? Hoje, o ano passado, nós tivemos mais de 60 lançamentos. Você imagina se você obrigar o corretor de imóveis a ir nos 60, fora o que já foi lançado. Ele fica doido. Né? Então, minha sugestão seria essa. Sim, e fora os que estão entregando, né? Sim. Mas assim, o que eu vejo interessante também, por exemplo, às vezes tem muito mercado que é diferente, mas eles se complementam. Por exemplo, às vezes o cara tá alto padrão, trabalha lá 1 milhão, 1,5 milhão, mas às vezes tem um lançamento de chácara, que às vezes esse cara, cliente de carteira dele, ele pode comprar. Sim. Segunda moradia, né? Um loteamento de chácara e tal, que às vezes é bom o cara não focar, mas conhecer. Falar, ele tem que estar antenado. Se completa, né? Sim, eu acho que ele tem que estar antenado. Por exemplo, nós temos um empreendimento Reserva Arbo de unidade de 259 metros quadrados com 4 suítes. Se você for olhar, é um VGV tranquilamente de 3 milhões. É um apartamento grande, muito bem localizado, entre o Parque Areão e o Alameda Ricardo Paranhos, ali na 1138. Mas isso nada impede desse cliente que comprou com o Antônio uma unidade como essa, do Antônio oferecer, por exemplo, História. História Casa Versátil ali próximo, como investimento. Sim. Né? Ou, Maurício, eu tenho apartamentos ali que de repente você gosta de investir em apartamentos mais compactos, eu tenho ali 34, 39, 48, até 2 quartos, 71, 75 metros quadrados. Ah, não, mas eu prefiro um empreendimento pronto. Eu tenho também. Tem um Move Home Brasal, com apartamentos aí compactos de 48, 69, 98 metros quadrados. Então, eu acredito que o corretor ele tem que estar antenado nisso. Sim. Não necessariamente, e sempre aquela situação. Você falou um negócio que eu achei fantástico. Na época da pandemia, muitas pessoas achavam que, nossa, eu vou morrer e tal, e muitas pessoas procuraram chácara. Eu fui um deles.
E tem uma história engraçada que foi assim, eu procurei olhar uma chácara e eu falei assim, nossa, essa chácara é bacana, tudo tá, mas não, eu vou esperar um pouquinho. Eu passei por isso, casa de ferreiro, espeto de pau. Aí eu vi uma chácara, 45 mil. Eu falei, vou esperar um pouco, não sei como é que vai ser daqui a um tempo, né? 6 meses depois, essa mesma chácara eu comprei por 90 mil reais. Isso porque era 100 mil. Aí eu cheguei, não, mas eu compro de você à vista e tal. Então, eu passei por isso também. Né? Exatamente uma segunda moradia para descansar, lazer. Então, o corretor tem que estar antenado nisso. Sim. E hoje, você que está... Queria te perguntar sobre a visão do mercado de Goiânia. Você que está aí há 15 anos, né? Desde 2010, a gente tem em 2010 uma curva ali, Goiânia crescendo, acelerando. Aí 2015 a gente dá uma desacelerada, impeachment do presidente. 2018 ele volta a querer subir, acelerar. 2020 pandemia, que acelera, está acelerando até hoje, né? A gente vê na mídia aí também Goiânia como uma terceiro VGV do Brasil, né? Então, até comparado, se for comparar com, tem cidades maiores que Goiânia que estão vendendo, que estão vendendo menos que Goiânia. Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, né? São cidades mais consolidadas, maiores, né? Até economicamente mais fortes, que vendem menos que Goiânia. Na sua visão, por que a gente passa por esse momento, né? De um mercado aí abundante, mais de 50 lançamentos ano, entregando muito prédio. Qual que é a sua visão? Antônio, eu vejo algumas situações que contribuem para a Goiânia ser o que é. Uma delas, localização. Quando a gente busca para o nosso cliente uma boa localização, eu quero morar no Bueno. Uma coisa que eu aprendi aqui também. O Bueno é dividido hoje, né? O melhor do Bueno, aí você tem alto do Bueno, baixo do Bueno. Para mim, quando eu vim para Goiânia, para mim, Bueno era tudo a mesma coisa. Depois eu aprendi que até o Serrinha virou Bueninho, Marista, o setor Pedovico, o setor Bela Vista já virou Maristinha e tal. Mas quando a gente olha no macro, a gente olha hoje, Goiânia está muito bem centralizado no país. Uma vez eu lembro que teve uma cantora que veio para Goiânia e aí eu tive a satisfação de conversar com ela. Falei, mas por que você veio para Goiânia? Ela falou assim, porque eu faço shows no Brasil todo. E Goiânia é o coração praticamente do Brasil. Daqui eu consigo pegar um voo tanto para o Nordeste, como para a região Norte, como para a região Sul, para a região Sudeste, muito rápido. Aqui nós temos uma outra situação também que nós somos privilegiados, né? Tempo, literalmente o tempo, o clima. Então aqui nós temos muito bem definido e com isso contribui no agronegócio. Sim. Né? O agronegócio é muito forte, muito forte. E eu vejo ainda que se a gente for pensar um pouquinho mais além, o pessoal fala que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Então o estado de Goiás, então nós estamos muito bem nessa situação. Com essa briga ainda do Trump com a China e outros países, vai acabar sobrando para a gente. Isso é bom, né? Porque a gente vai acabar vendendo, exportando grãos. Maurício, mas a balança comercial, isso, aquilo, vai acabar sendo bom para nós e vai acabar contribuindo para cá. E por nós sermos uma capital, né? Uma capital nova. Então, tudo isso vai contribuindo. Né? Aqui nós estamos falando que quando eu comecei em 2010 não tinha tantas incorporadoras. Hoje tem muitas incorporadoras, né, que iniciaram lá atrás, estão hoje, incorporadoras mais antigas. Sim. Goiânia, não sei se você tem observado nesses últimos anos, muita gente meio que a capital centro-norte, né? Muita gente assim de fora comprando também, né? Muita gente migrando. Aqui contribui em algumas situações. Hoje, e eu não estou defendendo político nenhum, mas hoje a sensação de segurança hoje contribui demais. Eu de vez em quando eu tenho que ir para São Paulo, qualidade de vida. Quando às vezes eu vou para São Paulo, eu tomo cuidado eu tiro a minha aliança. Olha que loucura, né? Eu tiro a minha aliança, eu entro dentro do Uber ou dentro do táxi, eu sento no meio, quando eu estou sozinho. Eu sento atrás, no meio,
para tentar evitar de pegar o celular, para ninguém quebrar o vidro e tomar meu celular. Então, você fica o tempo todo assim, em alerta. Em Goiânia, você tem uma sensação melhor de segurança. Uma outra situação. Educação. Eu já vi, e nós temos vários clientes que compram, às vezes, para os filhos apartamentos para ter ponto de apoio, para vir para cá para estudar. Clientes, às vezes, do interior do estado de Goiás, até mesmo do Mato Grosso do Sul, do Pará, que mandam os filhos para cá para estudar. Sim. E aí, desde da educação do ensino médio, cursinho, e não precisa nem falar em questão de faculdades. Referência em saúde também. Referência em saúde. Nós temos aqui uma referência em saúde fortíssima em várias áreas. Né? Então, tudo isso acho que contribui demais para o mercado imobiliário da construção civil sempre está crescendo. Por isso, sempre o pessoal está... eu lembro... Estou lembrando uma situação que eu achei interessante. Eu atendi uma vez um alto executivo em São Paulo. Ele era sócio de uma marca, eu só não posso falar porque isso não dá problema, mas um alto executivo, que só de carro, de coleção, ele tinha 28 carros. Nossa. E aí eu perguntei para ele, né? Depois que ele foi soltando para mim, ele comprou na época um Diamond, 326 metros quadrados. Eu perguntei, escuta, você está vindo para cá para quê? Ele falou assim, não, eu não estou vindo para cá. Estou trazendo a minha família para Goiânia. Eu vou ter que continuar trabalhando Rio, São Paulo e Rio. Mas no final de semana eu venho ver minha família. Aqui eu não tenho problema de andar de carro blindado. Ele falou assim, os meus carros de coleção não são blindados. Os meus carros de uso do dia a dia, dos meus seguranças, do meu e da minha família, todos são blindados. E aqui em Goiânia eu não vou precisar disso. Então você vê, até para isso esse alto executivo, ele falou na época, eu fiz uma pesquisa e eu vi que tem voo direto para São Paulo, então fica mais fácil também. Né? E a filha tinha sido sequestrada. Fizeram um sequestro relâmpago dela. E aí ele falou, não, chega. Agora... Sim. Essa questão da segurança pública, essa qualidade de vida, né? De ser uma cidade, ao mesmo tempo você tem de tudo, né? Uhum. E coisas boas, Goiânia tem crescido muito. Gastronomia, cara, a gastronomia daqui é excepcional. E também de referência em saúde, né? Uhum. O pessoal fala que não tem mais aquela necessidade de até de ir para São Paulo para, sei lá, pegar algo melhor. Claro que deve ter algumas áreas sim, mas Goiânia talvez muito específico, né? Muito específico, mas está com uma referência muito boa. De educação também. Gastronomia, aqui você consegue comer desde um espetinho, até hoje eu vou no espetinho do Parque Amazônia, para comer ali na praça da feira. Adoro o espetinho de lá, até alta gastronomia. Hoje nós temos um cara que é referência em Goiânia, que é o Ian. Né? O Ian hoje é referência, com vários restaurantes aí. Diferenciados, né? Que nem às vezes acha igual fora. Realmente é diferenciado. E a perspectiva, o cenário sempre é muito positivo, né? O pessoal sempre muito animado. O que você vê para os próximos anos? Você acha que ainda cabe espaço para o investidor? Vale a pena comprar imóvel com juro do jeito que está? A gente está com a Selic alta, né? Comparado ao que a gente já teve taxas de financiamento de 7% no passado. Você acredita que ainda cabe... O que é a sua visão para os próximos 3, 5 anos de Goiânia? Antônio, eu vejo ainda promissor a Goiânia, promissor o mercado imobiliário. Num momento como esse, a pessoa vai investir em quê? Bolsa de valores? Né? Vai investir em dólar, investir em ouro, vai investir... Eu acredito que mesmo que com essa taxa um pouco mais alta, às vezes compensa, até porque você pode fazer depois portabilidade. Sim. O cliente ele pode buscar agora um melhor momento de compra, ainda com algumas oportunidades do mercado, com os valores mais baixos, e aí quando o mercado comercial estiver melhor, né, o financeiro estiver melhor, uma taxa menor, ele pode fazer a portabilidade, eu não vejo problema. Aproveitando os lançamentos, e hoje você vê um lançamento melhor que o outro. Sim. Né? E aí, eu estou falando da Brasal e das outras incorporadoras. E eu conversando com amigos de São Paulo... É um mercado muito evoluído, né? Demais. Conversando com alguns amigos em São Paulo, o pessoal fala assim, Maurício, o mercado de Goiânia é surreal. Tem que ser analisado pela Unicamp, pela NASA,
Que é um negócio assim, surreal mesmo. Né? E outra, qualidade. Eu lembro quando a Cirela fez um lançamento do By Pininfarina. Foi um dos primeiros lançamentos com assinatura Pininfarina em São Paulo. Eu fui lá conhecer. Né? Eu lembro que falaram, nossa, 32 mil reais metro quadrado. Eu falava, gente, para a gente chegar a 10 mil reais metro quadrado era um absurdo. Imagina 32. Nessa época nem se falava, era muito próximo de 5, 6. Cheguei lá, decorado fantástico. Aí eu falei assim, entrega desse jeito? Ela, não, deixa eu te mostrar. Aí ao lado, era no contrapiso, não tinha forro de gesso, não tinha acabamento, não tinha nada. Então, hoje, o mercado de Goiânia é extremamente competitivo e isso é saudável. É saudável. Para todos os incorporadores, você entrega o melhor e ainda com um valor justo para o cliente final. Né? Sim. É de acabamento, é de diferenciais são entregues dentro do próprio empreendimento. Né? Então, sim, provoca uma evolução, né? Isso aí. E assim, traz essa evolução e um mercado que, assim, a gente trabalha aqui com locação também, que principalmente para o investidor, quando a gente vai para imóveis novos, é uma alta demanda por locação. Apesar de a gente fala, Goiânia está entregando, está lançando muito, mas eu tinha visto vai entregar uns 50 prédios esse ano. Então você pensa assim, vai ter muita oferta, mas o mercado ainda está respondendo, né, o estoque. Claro que tem estoque, mas quando a gente vai ver esse mercado de locação, está com alta liquidez, né, e o valor subindo, que a gente vê em relação a isso. Então também acredito muito no mercado aqui que só tem a crescer ainda. Talvez muita gente fala assim que ainda está engateando e tem muito mais para crescer. A gente vê grandes eventos que os hotéis ficam lotados, essas locações por temporada de Airbnb ficam lotados. Você vê Stock Car, daqui a alguns anos vamos receber aí a MotoGP, que eu lembro da década de 90, se não me engano, passou por aqui, e o Autódromo de Goiânia vai receber também o MotoGP. Tem Stock Car internacional. Então, eventos da área da saúde, da área da agricultura, de vários segmentos, né? O pessoal concentra muito aqui em Goiânia. Então faz essa movimentação do cliente investidor que quer colocar para alocar. Com certeza. Então já passamos a mais de 1 hora de podcast. Curta a nossa página, ative o sininho, que todos os conteúdos vão chegar diretamente para vocês. Maurício, e para a gente chegar no final, na Brasal, passa um pouco hoje quais são, se vocês têm lançamentos para esse ano, qual que é o objetivo da empresa, hoje você representando a Brasal como coordenador comercial, e se tiver alguma oportunidade no momento, assim, aquele negócio da China que quiser deixar aqui, grande parte do nosso público são corretores de imóveis, passa esse planejamento para esse ano, como que está a programação. Bacana, Antônio. Bom, a Brasal hoje nós temos 8 empreendimentos distribuídos aí nos principais setores mais nobres de Goiânia, desde o setor oeste, Marista e Bueno, né? Nós temos hoje 3 empreendimentos entregues, Reserva New Oeste, próximo ali da Praça do Sol, o Reserva dos IPs, o próprio nome diz, né? Esses dois são prontos, ao lado ali da Praça dos IPs, o Move Home Brasal próximo ali da Rosa Mística, e os outros 5 empreendimentos para serem entregues, tanto no final desse ano até janeiro de 2027. O Reserva Arbo, o História Casa Versátil, o Plast 36, o Artesano, que é um dos meus xodozinhos, né? E o próprio Closer 23. E nós temos aí programado mais 2 lançamentos para esse ano. São lançamentos, um no setor Marista e um no setor Bueno. No setor Bueno, próximo ali do TRT, na T29. Eu não sei se eu posso falar muita coisa, mas vamos lá, né? Quando você está descendo ali a T29, do seu lado direito está ali o TRT. Um pouco mais abaixo ali você tem, até tá todinho tapumado, uma área maravilhosa de praticamente 3 mil metros quadrados. Ali vão vir aí 160, 180 metros quadrados. Até aí eu posso entregar algumas coisas. Atrás do Colégio Marista,
Um Eu lugar sei também, qual que é essa área. Já sabe qual que é essa área? Da esquina, né? Aham. Ali a gente vai vir também com apartamentos entre 200 a 270 metros quadrados. Para 2026, nós temos aí 2 projetos. Um projeto, hoje nós temos na Alameda Ricardo Paranhos, a Central de Decorados da Brasal, e nós temos a nossa sede administrativa. Então, na sede administrativa é nosso, ali deve sair em 2026 um por andar. Onde é a quadra de areia lá também? Onde é a quadra de areia, isso, perfeito. E nós temos uma área que... Essa área é boa da Ricardo Paranhos. É uma área excelente. E nós temos uma área que muita gente fala assim, eu falo que é praticamente um oásis que nós temos ali numa região nobre também. Atrás, quando você vem ali pela 136, atrás do New York e do NASA, onde tem ali, o pessoal fala, ali é a Oi, ali é a Vivo. Ah, aquela área, sei. Aquela área são quase 30 mil metros quadrados. Aquela área era da Saneago, Universo, não era? Ali, na realidade, nós temos uma parte daquela área, né, que hoje nós já criamos acesso também, que a gente vem com um lançamento para 2026. Nossa, ali é uma área muito grande. Enorme, quase 30 Mas mil metros quadrados. Mas qual que é a área da Brasal são quantos? Quase 30 mil metros quadrados. É mais a parte onde realmente estava instalada ali a Oi, a Vivo e tal. Sei. Ali vai vir faseado de 6 a 7 condomínios. Aí vai vir... É um master plan. É um master plan. Aí vão ser tudo junto? Tempo, né? Não, a gente vai lançando. Essas entradas vão ser pela Viela. Ali nós criamos mais 2 acessos. Já tinham 2 acessos, nós criamos mais 2 acessos. Então nós vamos ter acesso ali tranquilo para os futuros moradores estarem acessando ali. Final do ano passado, foi a última vez que eu estive lá, final do ano passado, mais ou menos meados de dezembro, que estava muito tranquilo, a avenida ali movimentada, e na hora que eu entrei parecia um oásis. Eu ouvia passarinho, você fala, gente, não estou em Goiânia. É surreal. Agora, recentemente... Ali vai ser ano que vem o lançamento? Ano que vem. E há mais ou menos uns 30 dias atrás eu dei uma passada lá também, para dar uma olhadinha. E eu falei, eita, aqui vai ser, quem sabe até minha futura moradia, né? Nossa, ele é legal mesmo. Ali é bacana. E a gente está olhando outras áreas também. Acho que tem muita coisa para a Brasal entregar. É uma empresa com mais de 60 anos, que até acho que nós comentamos até sobre isso. Atua em 5 segmentos muito fortes, né? E um deles é o ramo de incorporação. E a Praça de Goiânia quer continuar trazendo muito mais inovação, muito mais empreendimentos, tanto para os corretores como para o cliente final também. Eu costumo dizer que o meu cliente, na realidade, é o corretor. Sim. Então a gente quer trazer muito mais coisas para o corretor, para realmente assim, ele levar para o cliente o melhor, sempre o melhor. E hoje as estimativas de metro quadrado que vocês trabalham, hoje está na média o quê? Dos 12 mil? Os que vocês têm na... Nós temos hoje, acho que hoje, falando do setor bueiro marista e vamos pegar o oeste, é difícil você falar com menos de 10 mil, eu estou falando de coisa boa, né? Menos de 10 mil e até 14. Então nós estamos mais ou menos nesse meio. Nós temos unidades hoje que geram valores de metro quadrado entre 10 a 14 mil reais metro quadrado. Depende do empreendimento. Esses novos lançamentos devem virar acima disso aí. Hoje eu falo que tem lançamento aí que tá batendo 20 mil fácil, né? 20 mil reais metro quadrado fácil. O nosso não deve vir a isso. Deve vir com um valor mais ajustado para a região. Sim, nessa média, né? A gente vai vir com umas surpresas boas aí. Bacana. Fachada diferenciada. Vai ser bacana. Não posso entregar muito, não. Não, só a localização. Deixar só o gostinho. Só. A localização ela é muito diferente, né? Exclusiva. Bacana, Maurício. Quero agradecer. Muito obrigado por compartilhar aí seu tempo, sua experiência, seus conhecimentos, dicas. Com certeza, para quem nos ouviu aí, foi muito válido e vai aprender com esse conhecimento vivido na prática. Obrigado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Muito, muito, muito. Fiquei muito feliz, lisonjeado pelo seu convite. Valeu, obrigadão. Um abraço.